Nós já estamos aqui com o nosso palestrante de hoje, iniciando quase que pontualmente, 13 horas e 38 minutos, que nós já estamos convidando, já está aqui. Seja muito bem-vindo. Para dar sequência, então, aqui com a gente já, nosso querido Diego de Jesus Hernandes. Hernandes. Isso. Ele é jornalista, diretor de comunicação da política, Network for Values, membro do Conselho Diretivo do Mova Brasil, esposo e pai de 10 filhos. Com vocês, Diego. Seja bem-vindo, meu querido. Que Nossa Senhora da Luz te abençoe e te ilumine. Ok. Boa tarde a todos. É horário ingrato para falar, né? Vocês podem dormir à vontade, quem quiser, não tem problema. Graças a Deus é a palestra menos importante, então fiquem tranquilos. Quem queira dormir pouquinho pode. Bom, me convidaram para falar com vocês de tema que, tanto quanto o horário, é tema ingrato também, né? Porque vamos a falar de coisas feias, feias mesmo, feias. Vocês escutaram de manhã coisas bonitas, né? Escutaram com Giovanni o testemunho de santos, né? Muito provavelmente, Giovanni é uma pessoa que conhece muito bem a história da igreja. Ele deve ter falado aqui de santos casados que vocês nem lembravam, nem conheciam, ou conheciam e não se lembravam, etc. Né? Então, vimos testemunhos de luz de manhã, não é? E hoje me pediram que conversáramos pouco sobre como é ou qual é o processo que estamos vivenciando. Todos padecemos, em maior ou menor grau, de desconstrução das famílias, da família em geral e, portanto, das nossas famílias também, né? Hoje eu estou convencido, absolutamente convencido, que a situação social, cultural, política que vivemos, não só no Brasil, mas no mundo todo, não afeta só a família como conceito, como uma ideia, afeta a nossas famílias, a tua família, a minha família, teus primos, a teus irmãos. Eu nasci em uma família católica, em uma cidade muito católica, a mais católica do México, mais bonita também do México, Guadalajara, né? Terra de mártires, de cristeiros, né? Os pais da minha esposa e os pais do meu pai conviveram com esses que defenderam a fé, os cristeiros. Meu avô, por parte da minha mãe, era um militar que os perseguia. O avô, por parte de meu pai, era um rapaz que levava suprimentos, alimentos, munição aos que estavam combatendo. Então, apesar do meu avô perseguidor ter essa atitude naquele tempo, porque ele era ateu, a família do meu avô era profundamente cristã e apoiava aos que defenderam a fé, aos cristãos. Então, por que comento isto? Para que vocês vejam que eu venho de uma família que tem bases religiosas muito sólidas, muito fortes. E eu nasci em uma família onde minha mãe me levou desde muito cedo à missa, à igreja,
todo domingo não faltávamos, não eram pessoas muito devotas, hoje são, mas eram pessoas que cumpriam seus deveres como cristãos. Eu participei quando criança no coral da igreja com 8 anos, da catequesis com 5 anos. Se entende? Se havia um ambiente cristão. Com tudo isso, minha família, minha esposa e eu, somos os únicos casados dos meus irmãos. E os únicos que têm mais filhos ou estão abertos à vida. Tenho outro irmão que tem quase tantos filhos como eu, mas de 2 matrimônios ou de 2 convivências. E estamos falando de uma família católica, em um ambiente católico, se entende? Ou seja, o ambiente, e vocês podem contar histórias similares. Se vamos pelo lado da minha esposa tem 11 tios por parte da mãe dela. O sea, foram 12 entre todos, 12 ou 11, então tem 10 tios, deve ter 10 tios. Bom, de todos os sobrinos, primos, melhor dito, todos os primos dela, podemos dizer que 5 são os que estão casados, com família bem e tudo. Todos os demais, não. Não são pessoas más. Não são pessoas más. Mas os valores, que não são só valores cristãos, são valores de ordem natural também. Esses valores de ordem natural, que estavam estabelecidos culturalmente na geração da minha mãe e dos meus avós, e os valores cristãos que foram educados, mamados nesse ambiente familiar, hoje não são vivenciados, mas que por uma minoria nessa família, nessas 2 famílias. E não somos os melhores. Eu posso dizer que eu sou o pior dos meus irmãos. Meus outros 2 irmãos têm qualidades humanas muito melhores que as minhas. São pessoas mais generosas, mais caridosas, entende? Mas é uma realidade que este aspecto da família, este conceito de família, se diluiu neles. E não, repito, não é só um aspecto religioso, porque, vejam bem, se for só uma questão religiosa, entre aspas, bastaria, evidentemente se bastaria é um trabalhar, é muito trabalho, ok? Mas eu digo, bastaria evangelizar. Hoje não basta só evangelizar. Precisamos limpar a razão, ajudar a pensar, ajudar a encontrar as coisas que podem ser amadas, que merecem ser amadas. Hoje não basta simplesmente fazer uma evangelização. Quando estou falando aqui de evangelização, é claro que a evangelização implica estes aspectos, ok? Não são contrapostos. Mas eu me lembro, quando era jovem, hoje tenho 48 anos, eu estou, digamos, envolvido com apostolado desde os 15, graças a Deus, com quedas e tudo, mas desde os 15. Eu me lembro que quando tinha 15, 16, 17 anos, bastava falar de Cristo Rei, de entregar-se por Cristo, de dar a vida. E isso acendia o coração dos jovens, e estavam dispostos. Hoje você fala isso para um jovem, ele não compreende o que isso significa, porque não sabe o que é a entrega, não conhece a entrega. A não ser que seja um jovem, provavelmente em uma condição muito humilde, ou quizás de classe média, que sofreu para obter algumas coisas, ele sabe o que são as coisas. Mas hoje, em geral, nossos jovens, em geral, e estou falando de pessoas de 30, 35 anos para baixo, né, vivem em um ambiente, desculpem a expressão, mas meio Nutella, se entende? Meio molenga, tudo é mole, tudo é. E o processo cultural que temos vivenciado, que não é de 10 anos, 15 anos, é um processo que tem origens muito longe, né?
temos 500 anos nesse processo, mas que se acelerou de uma forma extraordinariamente rápida nas últimas décadas. Esse processo tem levado, observem bem, a que a inteligência fique, não sei se a palavra existe em português, embotada, fique adormecida. Se entende? Não pensam as pessoas, não pensam. Defendem A e B como se A e B pudieran ser conciliatórias. Perdão, as confissões voltaram. Amém? Vamos confessar, pecadores. Guarda um lugar aí para mim agora, que termine. Então, as pessoas não pensam, é sério, não pensam. Na escola não ensinam eles a pensar. O Augusto, que vai falar mais tarde, vai apontar esse aspecto. O problema não é que as escolas não sejam cristãs. O problema é que as escolas vão contra a própria lógica, a verdade, evidentemente, mas a própria naturalidade do pensar. Porque não aprendemos, eu aprendi na escola o que aprendi da minha família, que duas coisas não podiam ser ao mesmo tempo verdadeiras se se contrapõem. Isso é uma coisa que eu aprendi nas aulas de lógica na minha escola, no ensino fundamental, e não foi há muito. Hoje, onde se ensina isso? Não se ensina. Não se ensina nem nos nossos grupos cristãos, católicos. Não se ensina. Você entende? Vocês têm que assistir um curso online para aprender essas coisas. Eu aprendi isso. E depois entrei em um grupo católico, Ação Católica, no México, e reafirmei isso. Que eu já vivia em minha casa, que eu havia aprendido em minha casa, que me haviam ensinado na escola, e repito, isso não foi há muito tempo. Hoje, no ambiente onde eu estudei tudo isso, e onde eu tive esse apostolado, está despido, desculpem aí os coronavírus que foram, está despido de tudo isso. Está despido, não está. Entende? Não está. Então, por que estou colocando tudo isto? Porque nós estamos vivendo uma situação, quero colocar um contexto, e o contexto é importante, tanto quanto a perspectiva histórica, para não cair no desespero, na frustração, na desesperança e cair no erro, quizás, de formar bolhas, onde castelos amuralhados, todos, onde achamos que podemos crescer assim sem que sejamos tocados, e isso é o pior que poderíamos fazer. Eu vou falar um pouquinho porquê disto no final. Então, nós estamos em um processo que começou com o início da idade, o que hoje chamamos idade moderna, não é? Com o chegado do iluminismo, onde a razão se colocou por cima da fé, se quebrou uma ordem que existia, uma ordem originária das coisas, não é? Nosso corpo estar sujeito à nossa vontade, a vontade estar subordinada a nosso intelecto, né? A vontade opta pelo que é bom, mas para saber o que é bom precisamos juízo. Então a vontade tem que estar subordinada ao intelecto, e o intelecto está subordinado ou procura então o que? A verdade, né? Para poder fazer juízos adequados. Só que a verdade neste ambiente nem sempre é tão fácil de encontrar, e precisamos também da ajuda da graça para isso. Então, o intelecto deve estar subordinado à fé também. Esta ordem estrutural dos seres humanos, ou seja, os seres humanos somos assim, sejamos católicos ou não. Se nós vemos a história da humanidade, a história das religiões, se vamos à antropologia verdadeira, se vamos aos estudos sociológicos que têm sido feitos em povos antigos, etc., vamos encontrar algo que um pensador inglês, que chama Christopher Dawson, sinalizou com muita clareza, que é o quê? No ser humano existe uma dimensão de sentido, de dar ordem às coisas, sentido às coisas, dar porquê às coisas. O neném, desde pequeno,
conforme começa a fazer uso da sua razão, de forma muito elemental, ele começa pouco a pouco a querer entender o porquê das coisas, né? E nós, seres humanos, sobretudo quando chegamos a uma idade na adolescência e na juventude, queremos entender quem somos, de onde é que vimos e qual é nosso destino, nosso fim. E essas perguntas são o que chamamos sentido religioso. O sentido religioso não é a oração. O sentido religioso não são os sacramentos. O sentido religioso não é isso. É algo mais connatural ao ser humano. Está em você, em você, em você, em você, em mim, na minha filha de 5 anos que está lá, no homem de 98 que vai morrer hoje. Então, essas perguntas que não calam até o último dia de nossa existência, porque precisam uma resposta que dê sentido à nossa existência. Acontece que a resposta plena para tudo isso é que nós vimos de um ser que nos criou por amor, nos sustenta na existência no amor e nos orienta a um destino amoroso eterno, porque Ele quer que estemos a vida eterna, aquela vida além desta vida, para sempre com Ele, para sempre, para toda a eternidade. Algo inimaginável que nós jamais poderíamos pensar. Como estar em festa o tempo todo, uma coisa assim, muito melhor do que isso. A melhor experiência que vocês já tiveram em sua vida, pela eternidade toda, que nunca se vai acabar e sempre variante, estando com a pessoa que vocês mais amaram na vida. Isso é nada em comparação com o que vamos a ter na contemplação e a convivência com Deus, naquilo que a igreja chama céu. Isso que vamos ter. Esse é o destino da nossa existência. Estamos destinados ao amor. Então, esse sentido religioso, diz Christopher Dawson, faz que o homem dê respostas se ligando ao transcendente. Ou seja, ele não basta para aqui, para esta vida. Ele está além desta vida. E sua vida, então, tem que ser uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida orientada a coisas maiores, a coisas grandes. Essas coisas grandes são muito boas, mas tem alguém mais grande que as coisas grandes, que é nossa origem e nosso fim, e é Deus. Por isso chama-se então sentido religioso. Você entende? Mas é esse elemento que está na nossa Constituição, que dá resposta a essas perguntas. Esse sentido religioso está presente com erros e acertos em todas as sociedades civilizadas. Esto é o que diz este antropólogo e sociólogo Dawson. Quando as sociedades começam a se barbarizar ou a se tornar mais violentas ou a se tornar menos humanas, esse coração que é o sentido religioso, que se exprime na religião dos povos, está enfraquecido, pervertido ou deteriorado. Conforme a um progresso que enaltece a dignidade do homem, a forma de relacionamentos, etc., aquilo que chamamos de civilização, ou seja, essa forma de convívio que é compatível com o que nós somos, com nossa dignidade, então a religião é mais viva. Isto é uma constatação histórica ao longo do tempo todo. O Império Romano começou a derruir quando? Quando sua religião, sempre teve erros, evidentemente, mas era politeísta, etc., mas quando essa religião começou a ser a religião totalmente do Estado e a se dar honra e glória de Deus a um homem, ao César. Foi até que definiu, se entende? E assim as outras culturas. Isto é uma constatação histórica comprovável, né? Pois bem, nós estamos com 5 séculos deste deterioro civilizacional. A Idade Média, o cristianismo veio a surgir no momento em que o Império Romano estava em sua plena expansão.
E ao longo de 5 séculos, começou a haver uma queda nessa civilização. Só que, paralelo a essa queda, começou a haver um crescimento exponencial dos cristãos, que pouco a pouco, sobretudo pelo crescimento das famílias cristãs, começaram a ser a maioria do império. Em 5 séculos, segundo estudos de um sociólogo que chama Rodney Stark, um estadunidense, ele fez um estudo estatístico sobre isto. Se pode afirmar que, após de 5 séculos, mais da metade do império era cristão. Por quê? Pelo apoio do Estado? Não, pelas famílias, porque começaram a se multiplicar. Se entende? Começaram a crescer as famílias cristãs. E, obviamente, os postos públicos, os cargos públicos, naturalmente, pouco a pouco, progressivamente, apesar das perseguições, iam sendo ocupados nos espaços de liberdade que se abriam por cristãos de forma muito progressiva. Quando o Império Romano caiu e os bárbaros destruíram todo o que existia de civilização, trazendo outra forma de convívio, o que educou aos bárbaros e fez que não se caíra em uma barbárie total, absoluta, foi a fé às comunidades cristãs, especialmente a fundação dos monastérios, os centros onde estavam os monges, né? Em torno dos quais começaram a se construir cidades, sobretudo os benedictinos, começaram a se construir cidades, povos em torno deles, e estes conquistaram a alma dos bárbaros. E os bárbaros se convertiram e começou a florescer uma outra civilização com muitos erros, com muitos acertos, mas civilização. E chegou um ponto de desenvolvimento dessa civilização na Idade Média, que nós tínhamos uma sociedade onde havia um respeito à dignidade da pessoa humana, à sua transcendência, que não era só deste tempo que seu destino estava contemplado, às instituições familiares, a outras instituições, autoridade, etc, etc. Um livro aqui do Lucas, não? Está lá atrás, que mostra um exemplo de um homem que governou com o que ele aprendeu e viveu em sua casa, a cultura que viveu, São Luís Rei de França. O que ele viveu na casa aplicou no seu reinado como algo natural. Claro, como era um santo, também exercendo as virtudes em grau heróico, né? Mas está aí. Havia defeitos, havia, mas o ambiente cultural respeitava a ordem natural, queria os valores do evangelho e protegia e aplicava os valores do evangelho na vida social, né? Com todos os defeitos que tinha, porque toda a sociedade vai ter defeitos por um motivo muito óbvio: somos seres caídos, feridos pelo pecado original, e não existe, nem existirá nunca na Terra, nem existiu na Idade Média, nem existirá nunca nenhum reinado de 1000 anos perfeito de Cristo aqui, temporal, quero dizer, nunca existirá uma sociedade perfeita, porque estamos feridos pelo pecado original, porque o pecado está em mancha nossas relações. Pronto. Mas uma coisa é, então, você subordinar-se a esta ordem natural, o respeito à verdade, à beleza, ao bem, e lutar para construir quando se destrói, e tentar que as relações entre os homens sejam marcadas pelo respeito à sua dignidade e, na medida do possível, pela caridade, que já é um elemento cristão pleno que inflamou as relações, por exemplo, durante a Idade Média, etc. Uma coisa é isto, e outra coisa é aceitar, então, como somos feridos pelo pecado, então o mal vai avançar na sociedade e pode acontecer o que for. Não. Por uma questão de sobrevivência, nós não podemos fazer isso, aceitar isso. O que nós temos visto nos últimos 500 anos é uma progressiva, pouco a pouco, destruição, substituindo por outras coisas, né,
da estrutura da ordem natural que havia, da ordem cristã que havia, pouco a pouco, para substituí-la por outra. E hoje, que é o que vivemos. Vejam bem, nos 10 últimos anos, ha havido uma aceleração tremenda desta agenda de deconstrução. 10 anos atrás, ninguém se sentia intimidado de nós, para dizer que uma pessoa que afirma, um homem que afirma ser mulher, é uma pessoa que está com algum problema que precisa de atendimento profissional. Ninguém de nós se acanharia a afirmar isso. Hoje o desafio, qualquer de nós, a falar, eu falei aqui com muito respeito, como deve ser, porque as pessoas merecem, como todas, nosso respeito. Mas o desafio que digam exatamente o que eu falei aqui, em uma conversa com pessoas comuns na rua, vocês vão ser tratados como párias, como agressores, porque já se chegou a um grau de perversão da razão e, obviamente, da vontade, que quem pensa de forma correta, não porque seja uma pessoa perfeita, não, sino porque simplesmente tem a humildade de aceitar a verdade das coisas, da realidade, esta pessoa é vista como alguém perigoso para o entorno social. Isto só em 10 anos. Eu tenho uma vocação política, eu vivo uma vocação política no sentido de trabalho hoje em uma rede internacional de políticos pro vida e pro família, sou o diretor de comunicação deles e faço expansão para a América Latina, e eu vejo o que eles sofrem, né? E são pessoas corajosas, a grande maioria deles, e sofrem muita retaliação, muita, né? E não são pessoas como nosso presidente, que fala coisas que depois é difícil defender. Não, são pessoas que falam bem, falam de forma correta, cuidadosa, educada as coisas, não são agressivas, e sofrem perseguição. Quando eu cheguei no Brasil, durante muito tempo, eu só me dediquei a trabalhar com jovens na formação de doutrina social da igreja, minha esposa e eu. E só em 2015 me vi obrigado, por uma situação que aconteceu no colégio dos meus filhos, não era o colégio, era a UMEI, que era o Centro de Educação Infantil, né, que o Estado oferece, a Prefeitura oferece em Belo Horizonte. Meus filhos estavam em uma situação econômica muito difícil e coloquei a 3 dos meus filhos a estudar nessa escolinha pública, porque era perto da casa, e uma amiga nossa era professora lá, e havíamos feito uma avaliação de que era um ambiente seguro. E resulta que colocaram um banheiro unissex lá na escola para as crianças. Não todos. Tiraram as divisões e todo mundo entrava no banheiro. Então, meu filho, que estava, um deles, não vou falar aqui, que está aqui, então não vou falar, estava pequeno, havia aprendido apenas a fazer xixi sozinho. Habíamos apenas tirado a maldita fralda dele, que tira tanto dinheiro da gente, né? Eu me sentia livre, por fim, liberdade econômica agora, né? Fralda para fora. Não, né? Aí a escola, chego e meu filho fez xixi. Por quê? Por que fez xixi na casa, filho? O que aconteceu? Ai, que não queria falar, na casa falou. Queriam que eu fora ao banheiro junto com as meninas. Eu fiquei furioso. Pá! Abri a porta da escola. Não foi assim, foi educado, entrei educadamente, mas o diretor achou que foi assim. E conversei com ele, o que aconteceu? Cara, eu falei com ele, você é pai de família, você sabe quanto custam as fraldas? Eu comecei por esse argumento, para estabelecer um mínimo de identificação, porque ele não ia entender outras coisas, ok? Cara, estragou todo, você vai pagar as fraldas que eu vou pagar agora, né? Agora, vamos a falar sério. Como você quer que meu filho entre com as meninas, cara? Desculpa, mais ainda, meu filho é homem, mas se for a filha, ainda pior, cara, ainda pior.
eu pesquisei antes, depois, foi uma luta tremenda, né? Tive que pesquisar, olhar que havia havido, em alguma ocasião, algum menino fez um toque em uma menina, né? Quando está nos banheiros separados, né? Foi uma coisa que não foi, não passou a maiores, foi uma coisa assim, que às vezes acontece e que não deveria acontecer, ok? Foi falta de cuidado, etc. Mas parece que não houve maldade no menino. Mas eu tinha minhas fontes lá entre os professores, eu soube. Então, na hora de jogar duro, eu falei, cara, aqui houve um tocamento de uma menina por outro menino. Agora imagina, sem os banheiros assim, eu vou ir. E fomos à prefeitura, o cara não quis ceder, levamos esse, obviamente não esse assunto, mas isso deixou ele assustado e tiveram que retroceder. Mas eu tive então aí que me envolver como todos vocês, como nosso amigo está aí atrás, como todo que vem do Rio, como muitos de vocês, nas lutas contra a ideologia de gênero, quando percebimos que essas coisas estavam acontecendo porque queriam enfiar goela abaixo a ideologia de gênero nos planos educativos do Estado, municipais, estaduais e tudo. Então nos envolvimos nesse trabalho. Não fui eu, foram muitos de vocês estiveram nessas lutas, né? Desde 2015. Bom, de 2015 para cá, ha havido essa maior radicalização. Em 2015, ainda era mais tranquilo falar destas coisas e que entenderam que não se podiam traspassar certos limites. Hoje não é possível. Hoje é bem difícil que se entenda e estabelecer um diálogo. Então, ha havido uma polarização, se é aplicada a chamada janela de Overton, que não é uma teoria feita para o mal, ao contrário, o idealizador dela idealizou precisamente como uma teoria de negociação social, entende? E econômica, mas está aplicada em quando que você faz, puxa para cá suas demandas, a situação é aqui, estamos todos bem aqui com acordos comuns. Então você vai puxando progressivamente, e chega um momento em que você, na hora já de querer afiançar certas mudanças, puxas de forma extrema a coisas que sabes que não vão ser aceitas. Para que aquelas coisas que você quer que sejam aceitas, que em um determinado momento da negociação seriam consideradas radicais se simplesmente hubieran chegado aqui, agora não são consideradas radicais porque os radicais estão aqui. Então a estratégia, repito, não é uma estratégia má. Eu estudei a tesis e os trabalhos do criador desta teoria, da janela de Overton, e são muito bons. Só que certos setores aproveitaram isto e o aplicaram na chamada reengenharia social. Você quer modificar a sociedade? Então, encontraram um instrumento com isto. E então, eles exigiam aquilo, e nossos políticos e autoridades, ainda incluso às vezes religiosas, começaram a ceder até aqui. Não lá, mas aqui. Mas perdimos. Perdimos. Porque não se trata de estar no meio, se trata de estar onde está a verdade, onde estão as coisas que são boas, verdadeiras, belas. ¿Se entende? Vejam que até aqui eu não estou falando de religião nada. Ou seja, esse foi um ataque ainda mais profundo. Claro que amamos nossa fé e nos doe o ataque à fé. Mas ainda poderíamos subsistir, como de fato subsistimos durante muito tempo, em uma sociedade secularizada nominalmente. Hoje estão, mas que havia certos mínimos estabelecidos de ordem natural. Hoje, esses mínimos estabelecidos de ordem natural estão sendo abolidos, destruídos, substituídos por outros que não podem ser aceitados, sem que nossa identidade e as instituições fundamentais da vida, da convivência entre os homens, se diluam, se destruam e levem à barbárie. Isso que nós estamos vendo hoje.
E o vivimos com empresários que colocam dinheiro em campanhas, em ações de mediano, longo prazo, né? Ou vivimos com políticos que fazem essas mudanças específicas na estrutura do Estado e dos governos e do corpo legislativo, etc. Ou vivimos com nossas lideranças que têm se amolengado, né? E têm aceitado este bonismo, não? Este ser boa gente, não ser radical, tudo isso. Olhem que eu não estou defendendo ir a brigar à toa, Mas uma coisa é defender seus princípios de forma clara e firme, e outra coisa é você fazer bravatas estúpidas que não levam a nada. Não estou falando de aquelas, estou falando de ser firme nos seus valores e defendê-los de forma inteligente, ¿sí? Bom, muitos de nossas lideranças têm abandonado esta obrigação, esta tarefa, né? E estamos nessa situação hoje, a tal ponto que o que é a família, o que sempre foi a família, de forma natural, ainda não sarada pela luz do Evangelho, mas de forma natural, já não existe mais. Já não existe mais como um mínimo comum para todos. Por que estou falando da família? Porque foi do que me pediram falar, né? Do processo de desconstrução ou de reengenharia social da família. E por que é importante a família? Por uma questão muito básica. Porque o ser humano é um animal que quando nasce não se coloca de pé imediatamente e começa a caminhar. Ele precisa de uma mãe que pegue ele em braços e esteja não sei quantos meses amamantando ele, para que ele mais ou menos comece a caminhar. Com que idade? As senhoras aqui expertas? 1 ano? Né? Mais ou menos, 1 ano? Né? E que comece a comunicar suas necessidades para além do choro. 1 ano e meio? Né? Que animal tan mal animal, você entende? O cavalo nasce, já está de pé, já está, entende? Os gatos, os cachorros, pá, são botados para lá, horríveis, os animais sem cabelo, sem pelo, tudo, e começam a ir ao que está quentinho e começam a mamar, e 2, 3 dias depois já estão aí rondando a mãe. Ou seja, precisam menos tempo de pensar. Nós não. Por quê? Porque não somos qualquer bicho, não somos qualquer animal. Somos um animal, sim, no sentido aristotélico, né? Somos um ser animado, que tem vida, ok? Nesse sentido, somos um animal. Mas não somos qualquer animal. Somos um animal que é feito à imagem do seu Criador. Putz, pá, pum, né? Maravilhoso. Que esta porcaria aqui seja a imagem do Criador. É que Deus não se referia ao físico, se referia a isto que está dentro de nós, que essa nossa capacidade de conhecer a realidade, a verdade, de conhecer o bem, de ficar embelezados pela beleza, valga a redundância, por isso a palavra embelezado, ficamos bobos com o velo. Isto, ser pessoas, não ser algo, mas alguém, é o que nos faz imagem de Deus. É o que fez Deus quando, no momento da criação, diz um dos relatos do Gênesis, parece que Deus, de repente, teve um diálogo interior intratrinitário e disse: façamos a nossa imagem e semelhança. As outras coisas, Deus dizia: faça-se fome, faça-se vaga, maravilhoso, mar, aquilo e tudo. Faça-se os planetas, os animais, tudo bonito. Faça-se. Mas de repente, no momento que Deus ia criar estes que somos nós, parou, se olhou no amor de si mesmo, na Trindade, e disse com muito carinho: façamos.
pá, apareceram Adão e Eva, que depois estragaram todo. Mas apareceram eles, aí estamos nós, até agora, os filhos da Eva e de Adão. Você entende? Isso é maravilhoso. Só que estes bichos, que somos nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, e que isso nos faz totalmente diferente dos demais seres que existem na Terra, precisamos de outros para sobreviver fisicamente quando nascemos. E então Deus quis que, em vez de ter uma alcateia, em vez de ter um clã, em vez de ter uma colmeia, tivéssemos uma coisa que chama família, onde tem um homem e uma mulher que dizem que se amam, mas às vezes se comportam como se se odiaram, mas continuam juntos, né? E desse amor paixonal, corporal, espiritual, tanto faz, acontece que nascem rebentos, feinhos quando nascem, mas depois bonitinhos pouco a pouco, e quando... Foi desse que minha esposa, muito amor, não é verdade. Que não temos, como dizem, temos coisas mais importantes que fazer. Então, aí, esses casais têm esses rebentos e cuidam deles, né? Mas acontece, repito, que não somos qualquer tipo de ser animado, somos seres feitos à imagem de Deus, que conseguem amar mesmo. Amar não é ter certa afeição, é ser capazes de dar a vida pelo outro. Isso acontece na família. Então, na família, aprendemos a ser amados, aprendemos a amar, aprendemos a ser maltratados também, né? E depois se nos pide perdão, ou deveria, etc. Se nos corrige. Na família acontece um processo através do qual nos tornamos o que somos. Parece uma contradição, né? Nós somos seres humanos, homens e mulheres feitos à imagem de Deus, mas precisamos nos tornar aquilo que somos, pouco a pouco, porque isso que está dentro de nós, que é feito à imagem de Deus, precisa de forja, precisa de cultivo, precisa de acalento, que os animais não têm. Para isso a família, desculpem que seja tão prosaico, né? Mas estou indo ao plano natural mesmo, porque o plano divino, Jesus nos veio a dizer no Evangelho, é maravilhoso, maravilhoso. Mas alguns poderão dizer, isso nunca se vai alcançar. Nós sabemos que se pode alcançar com a graça. Mas muitos de lá fora podem dizer, isso que jamais se vai alcançar. Ok, mas pelo menos dá para alcançar isto. Acalento, acompanhamento, respeito. Ninguém vai estar contra nós. Ninguém. Porque isso que era natural. Era natural. ¿Se entende? Então nós temos que resgatar isto. E temos que resgatar isto ao mesmo tempo que proclamamos o Evangelho da vida e da família. O Evangelho todo, evidentemente. Mas estou fazendo aqui uma adequação. Aquilo que Jesus falou sobre a família. Que falou que homem e mulher são um Cristo, um para o outro. Entende? A mulher, né, deve sentir-se amada como Cristo ama a sua igreja. E o homem deve amar a mulher como Cristo ama a sua igreja. Assim, entregando-se até a morte. Para quem está mais difícil. Por que colocou isso no homem? Porque os homens somos mais de servidura. Temos que renunciar a mais. Temos que entregar-nos a mais. Você entende? Porque a mulher recebe normalmente, mais receptora, é mais connatural por sua constituição física, que vamos ver agora, a colher, a gestar, a calentar. O homem não. O homem tem que apanhar fora, tem que lutar com o mamute para levar um pedacinho dele para jantar. Isso lhe faz bruto, lhe faz ir gerando uma couraça. Então ele precisa entender, diz Jesus, que precisa renunciar para amar até a morte. Que difícil, os que estamos casados sabemos que é isso. Maravilhoso,
Mas os que estamos casados aqui, sabemos que isso é difícil, né? Mas que vale a pena, porque isso é ao que fomos chamados. Bom, então para finalizar, desculpem se eu não falei aqui da ONU, da União Europeia, de tudo isso. Isso tudo vocês só sabem, ou eu lhes indico um livro para vocês lerem, ok? O que eu queria, para poder finalizar, é que entendéramos este contexto, porque é um contexto muito grave, muito grave. O contexto de que estamos em um ponto, depois de um processo que tem durado 5 séculos, que primeiro começou a dividir e a destruir todo o elemento de vínculo cristão no espaço público, tirando primeiro a igreja desse espaço público, depois tirando o elemento cristão, ainda que não católico, desse espaço público, e hoje estamos em um momento em que aqueles mínimos de ordem natural que nos davam unidade estão sendo substituídos ou destruídos. Então, o que é o que vem? O que é o que sigue? Sigue a barbárie. E nós estamos em um momento em que nunca digamos que estamos no ponto mais fundo, porque sempre podemos ir, está pior, ok? Mas estamos em um momento muito escuro na nossa vida social, no mundo todo, ok? No mundo todo. E isso é para desesperarse, isso é para pegar quizás as palavras do Evangelho de Nosso Senhor que diz: quando esses tempos cheguem, as mulheres dirão: de que compensa ter filhos? É melhor não ter filhos, diz. Não de que compensa. É melhor não ter filhos. E tem cristãos que dizem isso. Mas nós não podemos responder assim. Então, temos que ver o contexto para não ser ingênuos, ok? E saber onde estamos. A frigideira onde está, para não pular de uma frigideira para outra, ok? Agora, temos que ter perspectiva histórica para ver que coisas similares, mas não iguais que esta, crises similares, mas não iguais que esta, o debate se esta crise é pior ou menor, isso, deixem-lo para os que sabem disso, ok? E que cheguem a uma conclusão com dados objetivos. O fato é que estamos em uma crise e ninguém nega isso. E o fato é que já houve tempos de crises gravíssimas na igreja e no mundo. O século V foi IV para V, foi uma crise deste tipo com a queda do Império Romano, a chegada dos bárbaros, o estabelecimento praticamente dos bárbaros no mundo até então conhecido como civilizado, e o arianismo. Houve um momento em que na igreja toda, praticamente só os fiéis leigos, diz o cardeal Newman, que fez um estudo sobre isto, estou lendo hoje esse estudo, está maravilhoso, realmente, muito bem feito, só os leigos, alguns poucos bispos, e o Papa, que às vezes ficou calado de forma omissa, às vezes transigiu para a heresia, sem ele mesmo abraçá-la, mas transigiu, ficaram fiéis a Cristo. Houve um tempo em que a igreja quase acaba, mas não acabou. E por que não acabou? O estudo de Rodney Stark, este sociólogo, nos dá algumas pistas. Porque as famílias cristãs foram fiéis à herança, às raízes que receberam. Porque nas famílias cristãs se vivia o amor de verdade com todos os seus defeitos, porque brigavam igual que nós brigamos hoje. Com todos os seus problemas, porque eram mais machistas do que nós somos hoje. Ou seja, com tudo isso, ali se vivia o amor cristão. Ali se educava cristamente. Aí se forjava uma cultura que séculos depois iria inundar o mundo e dar grandes obras da civilização e santos. Ali se já estava, através das famílias. Esse foi nosso golpe baixo para esse processo. Golpe alto, não é? As famílias que se abriram a vida, que tinham mais filhos que os não cristãos, que se tratavam melhor, que eram mais estáveis, que os velhos e os anciãos eram acolhidos e não colocados na rua, que as crianças não estavam na rua, estavam na casa,
famílias que dividiam a mesa, diz o Didaché, o Didaché, dividiam a mesa, ou seja, convidavam os pobres a comer, mas não dividiam o leito, a cama. Se entende? Essa foi a chave. Essa foi a chave. Não foram os bispos, não foi o Papa, não foram as famílias, os leigos. É claro que foram também os mosteiros, foram os santos bispos, foram os santos papas, foram tudo isso. Mas sem essas famílias não haveria as pessoas que iriam a fazer o entramado da vida social ordinária, das coisas pequenas que depois conquistaram as coisas grandes. Então esse é o nosso desafio hoje. E por isso eu dizia que não podemos cair na desesperança, e com isto fecho já mesmo, não podemos cair na desesperança. Eu escuto com muita preocupação alguns irmãos nossos, que eu mesmo tive essa tentação às vezes de dizer, eu vou fazer da minha família aqui, eu vou ter controle total do que se vê, do que se entra, do que meus filhos aqui, e não vamos conviver mais que com só famílias que sejam provadamente cristãs e tudo. Cada um pode fazer com sua vida, com sua família, o que Deus lhe dê, ilumine, ok? Só que o resultado destes fechamentos são estouros. Aí surgem árvores grandes, mas também muitos estouram. Quando encontram, entre aspas, a liberdade, ou que eles acham que é liberdade por fora. Mas tem outro elemento negativo, que não é só esse, né? E está muito bem exprimido no livro do Senhor dos Anéis, que Tolkien, um católico, escreveu, quando retrata o condado, que é onde moram os hobbits, que são pessoas muito legais, né? Eu gostaria de ser um hobbit, cerveja, cogumelos, carne, fumo, vida tranquila, campo, não é maravilhoso? Ok, o que acontece? Um desses hobbits é arrancado para uma tarefa, uma missão ingrata, que é destruir um anel do capeta. Não é o capeta, não é pior que o capeta, não. É um filho do capeta, ok? Mas um filho poderoso, Sauron, né? E tem que destruir esse anel. Mas ele não sabe no momento que tem que destruir. Ele sabe que tem que conservar isso e que ninguém saiba que aquilo está. Só que os hobbits são bem tranquilos. Eles não querem, não gostam de aventuras. Não, eles querem família, querem comer bem, querem como nós, ok? E este rapaz, pá! É de repente colocado pelas situações e um grupo de amigos dele dizem, vamos com você, somos teus amigos, não vamos te deixar. 3 vão com ele. E vão, tem toda uma aventura que vocês já conhecem, maravilhosa, os pequenos atos de heroísmo, mas de heroísmo profundo, mudam a história. Tem exércitos de homens e mulheres dispostos a lutar por aqueles pequenos que têm só que fazer uma coisa, que não sabem se ainda estão vivos ou não, mas estão aí, fazem isso para dar-lhes uma oportunidade. Tem muita coisa bela, ok? Já todos sabem provavelmente o que acontece, não vou dar spoiler, eles ganham, não vou dizer como e tudo mais. E eles voltam. Os hobbits ganharam, vitoriosos, voltam para o condado. O que aconteceu com o condado? Durante todo esse processo, os hobbits falavam, sobretudo Sam e Frodo, nossa, se estivéssemos no condado, estaríamos maravilhosos, bebendo uma cerveja de tal coisa, estaríamos com a família, comendo cogumelos, fazendo isso, fazendo outro. Nossa, como deve estar Rosita agora, a futura esposa do Sam. Blá, 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 blá. Sempre estavam com o condado aqui. Eles retornam. O condado foi tomado pelas forças do mal semanas, não meses, não anos, semanas depois deles terem ido embora. Constrói tua vila, constrói tua bolha. Mais tarde ou mais cedo vai ser tomada pelo mal, porque não vai ter quem defenda ela.
Então, essa chamada opção benedictina, pura, não faz sentido. Temos que lutar. Somos chamados a lutar. Se Deus nos dá este tempo, é porque sabe que damos conta dele. Se nos colocou aqui hoje, é porque sabe que aqui tem as pessoas que são capazes de modificar o que possa ser modificado, porque nem tudo se vai modificar por uma razão muito simples. Porque somos feridos pelo pecado original e porque jamais vamos ter uma sociedade perfeita aqui na Terra. Mas somos convocados a construir. Temos que levantar barreiras e muros, claro, porque nos temos que defender e defender aos nossos filhos. Mas nossas construções, nossas casas, aquelas obras que realicemos, ao mesmo tempo que tem muros, e muros firmes, que defendem de verdade o mais preciado e o mais amado por nós, e junto com ele temos espadas para defender, ao mesmo tempo tem janelas e tem pontes e tem portas que convidam aos extraviados quando encontram que aquilo já não les satisface e podem entrar e beber da mesma água maravilhosa que nós bebemos. E tem janelas para ver a maravilha que é este mundo, a pesar da podridão que temos feito com ele. E tem pontes para sair a reconquistar e para voltar com aqueles que conquistamos. Este é o verdadeiro sentido do que devemos fazer. Então, não construamos vilas, não construamos, estou falando em sentido metafórico, né? Não construamos bolhas, defendamos nossos filhos, tenhamos cuidado, não deixemos que vejam na TV qualquer coisa, nós mesmos. O que pedimos para nossos filhos, apliquemos em nós. Nossos filhos não podem ver TV, mas nós vemos um monte de porcaria, não é? Ou seja, construam uma cidadela em seus lares, mas ao mesmo tempo tenhamos o coração ardente que o Sagrado Coração nos pode dar, os sagrados corações, para que nossas casas estejam abertas para a acolhida e abertas para nós mesmos sair a conquistar e dar lutas e batalhas quando seja necessário. E se morremos nessas lutas e batalhas, bem morreremos então. Quero terminar com uma frase de um leigo, Charles Péguy, que falava sobre os pais de família. Ele é um francês, ateu, depois agnóstico, depois se convirtió ao catolicismo, mas não conseguiu, ele era batizado já católico, mas não conseguiu, digamos, ter uma vida de sacramentos ordinária, porque ele já se havia casado, e lhe deram a opção, a esposa era atea e socialista, como ele na época que casaram, e tinham 3 ou 4 filhos. E deram a opção a ele, quando se convirtiu, de poder deixar a esposa por o privilégio petrino, né, que se lhe chama, e poder casar na igreja com uma mulher cristã. E por amor a ela e aos filhos, e porque ele entendia, em suas cartas diz isso, que aquela mulher e aqueles filhos eram os que Deus havia dado para ele cuidar deles, decidiu sofrer esse não poder receber a Sagrada Comunhão, né? Ele se confessava, não tinha vida íntima durante esse tempo com sua mulher, mas não podia receber a comunhão porque vivia com ela, né? E ele morreu na frente, na guerra, numa guerra, na batalha que houve como patriota, morreu na frente, e um ano depois da morte dele, a esposa batizou a todos os filhos e ela própria se converteu ao catolicismo. Para mim, Péguy é um grande homem, não é? Então ele diz isto falando dos homens casados, dos esposos, dos pais de família, mas apliquemos isto também às mães de família, não é? Ou seja, a todos os que apostam pela família. Só tem um aventureiro verdadeiro no mundo, como pode se olhar com claridade no mundo atual. O pai, aqui agrego eu, a mãe de família. Os aventureiros mais desesperados, mais ousados,
nada são em comparação com eles. Todo no mundo moderno está organizado contra estes loucos, estes imprudentes que têm filhos, estes visionários ousados, estes homens e mulheres audazes que até se atrevem em sua ousadia formar uma comunidade estável até a morte. Tudo se organiza contra eles. Tudo se organiza contra aquele que se arrisca a fundar uma família. Tudo está em contra sua. Tudo salvajemente organizado contra eles. Mas ele, e só eles, estão de verdade involucrados nas coisas do mundo, daquilo que verdadeiramente vale a pena no mundo. A única aventura real e verdadeira é a deles. As demais aventuras são coisa pequena. Eles estão involucrados de cabeça, de pés, de tudo, com seu dinheiro até, com o que mais importa no mundo. Por isto, os pais de família, são pais mais de família, são os únicos necessários para mudar este mundo. Obrigado. Perdão, obviamente a frase tem uma exageração retórica, né? Não são os únicos necessários, precisamos da igreja, né? Mas este ênfase da tarefa que temos que fazer. Muito obrigada.